a Andrea, o nosso projeto chama-se Travel Inspires. Nós vivíamos na Alemanha durante 5 anos, mais propriamente na cidade de Ulm, e tínhamos uma vida estável e confortável, vivíamos num apartamento, tínhamos tudo o que uma pessoa normal deseja ter, mas decidimos mudar um bocado o rumo das coisas e voltámos para Portugal porque queríamos fazer aquilo que mais gostamos, que é viajar. E desde que estivemos na Alemanha viajávamos sempre, como estávamos no centro da Europa, e então essa foi a nossa opção, abandonar a nossa vida na Alemanha e decidir apostar tudo numa viagem. Então decidimos ter uma autocaravana, a ideia foi logo converter uma, não comprar uma. Demos início então ao processo de transformação da carrinha, demorámos cerca de mês e meio a encontrar a carrinha certa, depois em janeiro de 2018 fizemos o projeto e entregámos no INT. Em março de 2018 tivemos o projeto aprovado e começámos a transformação. E esse processo todo vocês podem ver nos vídeos do nosso canal, onde mostramos tudo, desde a legislação até à transformação, isolamento, madeiras e tudo o que fizemos na carrinha. Em conjunto com este vídeo nós temos uma novidade. Nós escrevemos um e-book sobre a transformação da carrinha, a nossa experiência. Temos muita gente a perguntar-nos sobre isso e então decidimos criar este e-book que vai estar disponível no nosso site para vocês adquirirem. O livro fala sobre tudo, desde a legalização, com a nova lei que saiu em março de 2019, todo o processo de transformação, muitas fotografias. O livro tem quase 300 páginas e ajuda-nos bastante na nossa viagem também, porque o valor que vocês vão dar pelo livro também nos ajuda a poder viajar. Então, outra novidade é que nós temos um novo companheiro de viagens, não é? Agora somos 3. Agora somos 3. Nós encontramos em Vila Nova de Foz Coa durante a nossa viagem. Para quem não sabe, nós já estamos a viajar há 5 meses e encontramos-lo assim no meio do nada, no Douro. Não encontramos o dono e acabámos por trazê-lo e ele agora vem connosco. Chama-se Nacho e porta-se muito bem. Exato, e faz-nos muita companhia e estamos muito contentes por o ter agora connosco. Vamos então mostrar o resultado final da transformação da carrinha, mesmo para as pessoas que estiveram a acompanhar todo o processo através dos nossos vídeos. Vão ver coisas novas que ainda não viram, por isso seguem-se agora as imagens da tour. Portanto, vamos agora começar a tour aqui pela parte da frente. Nós fizemos algumas alterações, como por exemplo a divisória. Nós retirámos a divisória original da carrinha e fizemos a nossa própria parede divisória em madeira, também isolada, para não passar o calor ou o frio para a parte de trás. Outra alteração que nós fizemos foi passar o banco de 2 que estava aqui por um de 1, para nós podermos ter acesso livre, passagem livre para a parte de trás. Esta é a nossa porta, portanto nós temos um fecho que destranca e dá acesso lá atrás. Aqui à frente deixamos também algumas coisas que têm que estar mais à mão e que não temos espaço lá atrás para guardar, como por exemplo o tanque do lava-louças suplente. Nós deixamos aqui para podermos trocar e depois atrás dos bancos, aqui de canto, temos também as nossas cadeiras de exterior, se nós quisermos pôr as cadeiras lá fora. E aqui embaixo dos bancos também aproveitamos para arrumar coisas. Temos aqui a mangueira, que é uma coisa que tem que estar acessível para nós enchermos a água do tanque. Temos também uma vassourinha para limpar aqui a parte da frente ou a parte de trás, porque há sempre lixo no chão. E aqui debaixo deste banco eu tenho alguns sapatos, às vezes deixamos os nossos sapatos cá à frente, porque temos aqui um tapete também para impedir que o lixo vá para a parte de trás. Aqui ao fundo temos a porta divisória que nos permite aceder à parte da frente ou da parte da frente para a parte de trás sem necessitarmos de sair da carrinha. Temos aqui um sistema de tranca, também tem lá à frente um sistema. Puxando aqui o puxador, temos aqui o acesso à parte da frente. Aqui por trás da cortina temos os tanques de água, aqui em cima temos o tanque de duche que fornece água aqui à cabine de duche e em baixo temos o tanque principal que fornece água aqui à torneira, que nos permite cozinhar, lavar os dentes e lavar a louça. Aqui temos a cabine de duche, que é a parte da carrinha que as pessoas ficam mais curiosas e a qual nos permite tomar banho. Tanto o interior como a porta são revestidas a PVC, que é resistente à água, e temos aqui estas borrachas à volta da porta, que permite que a água não saia. Quando estamos em viagem, arrumamos aqui as mochilas para que não andem à solta durante a viagem.
Aqui instalámos uns cabides para podermos meter os casacos. Nos vídeos de transformação não estão lá, isto foi uma adição posterior. Aqui temos a claraboia, que tem a opção de rede mosquiteira e de rede opaca, que não permite que a luz entre. E mantém a temperatura bastante fresca aqui dentro da carrinha. Deste lado é a nossa cama, tem 1,5 m por 1,80 m, portanto o Luís fica mesmo à rasquinha. E este espaço também serve como sala. Logo a seguir temos a nossa estante, que é o nosso maior espaço de arrumação, serve como despensa. Temos duas caixas de roupa, aliás, duas caixas de roupa, esta é minha e esta é do Luís. Dentro do alçapão temos mais duas caixas e vamos trocando a roupa consoante aquilo que nós necessitamos. Aqui está a nossa despensa, onde nós guardamos maioritariamente a comida que nós usamos mais diariamente. Ali no armário da cozinha temos mais uma prateleira com comida, mas aqui é onde está mais acessível. E esta caixa é onde tem coisas completamente aleatórias que nós despejamos para ali. Aqui neste espaço de arrumação nós colocámos estas cordas, que tem aqui um camarão de cada lado, que é para proteger que as coisas caiam para a frente. Aqui temos uma plaquinha a dizer Travel Inspired, foi uma amiga nossa na Alemanha que fez para nós, antes de nós voltarmos para Portugal. Depois temos aqui o nosso saco de fruta. Agora vocês dão atenção, ninguém filma. Neste mesmo espaço da estante nós temos aqui uma porta, que é onde tem a nossa sanita. É uma sanita portátil e é bastante fácil e prática de se utilizar. Basta pôr para fora, assim. E nós instalámos aqui uma placa com rodinhas para ser mais fácil de retirar e voltar a pôr. Instalámos também esta corda elástica com um camarão aqui, que é para podermos fixar a sanita, porque reparámos ao longo do tempo que ela saía em andamento. As portas nós instalámos com ímã para ser mais fácil. Aqui deste lado nós temos 3 portas também fixadas com ímã. E nestes espaços nós temos aqui, por exemplo, o caixote de lixo para o papel higiênico, que não podemos deitar na sanita. Temos também a nossa sapateira, onde guardamos os nossos sapatos. Nós utilizamos estas caixinhas do IKEA para guardar. E a última portinha é para o material elétrico. O nosso sistema elétrico é bastante complexo e explicamos isso tudo no e-book, mas basicamente nós temos 3 formas de carregar a bateria solar. Uma é através da bateria principal da carrinha, a segunda é através de um adaptador ali em baixo na carrinha que podemos conectar à rede externa e a terceira é através dos painéis solares. Temos 3 painéis solares de 100 watts semi-flexíveis e que estão colados ao topo da carrinha. Temos 2 voltagens na nossa carrinha, 12 volts e 220. É sempre aconselhado utilizar 12 volts porque consome diretamente através da bateria. Utilizamos os 12 volts para o frigorífico, para as bombas e para as torneiras. A voltagem 220 volt não é tão recomendada para a carrinha porque precisamos do inversor. O inversor consome energia e então todos os aparelhos que possamos ter na carrinha a 12 volts temos. Temos então os computadores, a placa elétrica e os telemóveis que podemos carregar através das tomadas elétricas que instalamos na carrinha. Temos aqui estes 2 dispositivos que embutimos na parede para podermos ver facilmente. Este aqui serve para ligar o inversor e aqui pode-se ver o estado da bateria, se está cheio ou se está vazio. Este aqui é o display solar, dá para ver a quantidade de watts, a quantidade de ampere que a nossa instalação solar está a produzir e através destes 2 aparelhos podemos ver os gastos energéticos da carrinha e gerir melhor o que estamos a produzir e o que estamos a gastar. Ainda como espaços de arrumação, nós aproveitamos aqui a parte de cima, que é a parte da frente por cima do condutor e do passageiro. Temos este espaço que nós chamamos o galinheiro e aqui nós utilizamos também para guardar coisas menos acessíveis, exceto esta caixa aqui que nós utilizamos bastante. Tem tupperwares, frascos de vidro e os nossos sacos das compras. Esta é a nossa cozinha. Nós recentemente instalámos aqui 2 prateleiras para desocupar espaço ali da estante de arrumação. É onde nós colocamos as especiarias e alguns frascos que nós reutilizamos com sementes, caldos e etc. Aqui na zona da bancada nós temos o nosso lava-louças, optámos assim por um lava-louças pequeno do IKEA. Temos aqui também uns corredores, também pequeno para não ocupar muito espaço.
Esta é a nossa torneira que, se nós quisermos, desce e sobe. Nós raramente utilizamos essa opção. Temos também aqui o nosso fogão elétrico. Optámos por um fogão elétrico porque não queríamos nada a gás dentro da carrinha, portanto é um fogão elétrico de indução. Nesta parte aqui nós temos duas gavetas e um armário com duas prateleiras. Dentro deste armário nós temos o tanque das águas sujas do lava-loiças, que nós temos que despejar regularmente porque é um tanque pequeno. Temos também o caixote de lixo. Na prateleira de baixo é onde nós arrumamos algumas coisas de comida, como leites, etc. Nas duas gavetas nós tivemos que instalar este sistema de tranca porque nós descobrimos, já sabíamos que em andamento elas vinham para a frente porque elas têm bastante peso, só que o sistema que nós instalámos anteriormente não funcionava, então nós tivemos que instalar este, que funciona bastante bem, basta destrancar assim. Aqui na gaveta de cima temos talheres, panos de cozinha, guardanapos e etc. E na parte de baixo temos toda a nossa louça, que é basicamente os pratos, copos, tachos. Aqui deste lado nós temos a extensão de cozinha, serve para nós termos mais espaço em cima da cozinha, porque quando nós estamos a cozinhar há sempre falta de espaço, portanto é bom nós termos este tampo, e também serve para nós fazermos refeições quando a cama está feita. Aqui por baixo da nossa extensão de cozinha nós temos o nosso frigorífico, é um frigorífico compressor da Dometic, funciona a 12 volts, totalmente elétrico. Ele tem bastante espaço, como vocês podem ver, tem aqui um sítio onde pôr as garrafas, temos duas prateleiras e aqui uma gaveta em baixo onde nós arrumamos os legumes. Nós reutilizamos as covetes de plástico das frutas e dos legumes que nós compramos para organizar o frigorífico, em vez de estar a comprar aqueles organizadores de frigorífico de acrílico, estes funcionam super bem. Temos também aqui congelador, onde nós guardamos basicamente ervilhas e milho, é a única coisa que nós congelamos. Ele tem o tamanho ideal para as nossas necessidades, nós fazemos compras uma vez por semana. Aqui temos uma caixinha pequenina para os ovos e é basicamente isso. Aqui é o espaço de arrumação das coisas que nós não necessitamos diariamente, da caixa de ferramentas, do material de campismo, do tanque de duche, e inserimos essas coisas dentro destas caixas. O tanque de duche é fácil de tirar, é só retirar aquela caixa, está aqui. Ele tem rodas e é só meter por baixo da carrinha e podemos tomar banho. Temos também alguns garrafões de água para o caso de nós necessitarmos de água extra em caso de urgência. Aqui por baixo temos também a caixa de fusíveis dos componentes de 12 volts e também um contraplacado com os respiradores, que é para o material elétrico poder ter alguma ventilação. Instalamos este tipo de cortinas que são opacas para proteger da luz e também para as pessoas não olharem cá para dentro. Bem, como já está a ficar um bocadinho escuro porque está a ser agora o pôr do sol, nós vamos acender as luzes. Nós temos aqui um interruptor com estas 4 luzes e na cozinha temos mais um interruptor com a luz da cozinha e esta aqui da arrumação. Esta é a nossa sala, que serve também como espaço de trabalho. Nós temos uma mesa bastante grande e dá espaço suficiente para nós os dois. E ele agora está a subir. Aproveito para dizer que aqui em baixo nós temos uma caminha provisória para o Nacho. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma divisão. Nós tivemos que fazer esta divisão por causa da estante, porque a mesa quando baixava batia na estante. Portanto, isto levanta de que forma a que nós podemos baixar a mesa. Este pé é removível, porque nós podemos tirar e baixar o tampo e desta forma conseguimos baixar a mesa. O pé guardamos debaixo do banco, no alçapão. Temos 4 almofadas que depois junta-se e forma a cama e estes 2 espaços aqui é só arrumação. Então agora vamos mostrar o alçapão. Vou só mostrar deste lado porque basicamente são os dois iguais e é o mesmo sistema. É só tirar as almofadas. Nós instalamos 4 dobradiças, portanto ele abre assim. Aqui nós guardamos as 2 caixas de roupa que eu falei anteriormente para nós trocarmos a roupa consoante nós precisamos. Tem também os tapetes que nós costumamos utilizar por baixo da mesa porque o chão normalmente é frio, principalmente no inverno. Temos roupa de cama e
Este espaço livre serve para nós guardarmos o edredão quando desfazemos a cama. Ele cabe aqui, um bocado esmagado, mas cabe. Guardamos também o lençol e as pijamas e pronto, fica tudo arrumado quando nós não estamos a precisar. Do outro lado, nós guardamos basicamente coisas aleatórias. Tem uma mala de viagem, tem também o cesto da roupa suja, que também é uma coisa que ocupa espaço, e é basicamente isso. Nós atualmente estamos a viajar por Portugal. Foi sempre um dos nossos objetivos começar por conhecer o nosso próprio país, e nós somos de Lisboa, portanto começámos por aí no início do ano, fomos até Sagres, percorrendo toda a costa litoral, fizemos a costa Algarvia e depois subimos pelo interior até onde nós estamos agora, que é a Serra da Freita, em Aroca. Passados 5 meses aqui estamos e a Van Life tem sido praticamente tudo o que desejássemos que fosse. A carrinha tem-nos permitido viajar até sítios incríveis por Portugal, que vocês podem ver nos vídeos. Viajar com uma autocaravana permite-nos ter imensa liberdade. Nós, por exemplo, estamos aqui na Serra há 2 dias, sem stress, sem problemas, sem preocupações. Podemos estar aqui o tempo que nós quisermos, sem estar dependentes de nada. Estar na carrinha é como se nós estivéssemos em casa, sentimos-nos super bem, nem temos a preocupação se estamos inseguros ou não. Tem sido excelente nesse aspecto. Viajamos também de forma tranquila, ao nosso ritmo, sem pressas, porque temos tempo para fazer isso e isso é espetacular. Então este projeto vai demorar cerca de 2 a 3 anos. A nossa viagem inicial era por Portugal, porque nós conhecemos praticamente a Alemanha melhor do que Portugal. Agora já não podemos dizer isso. E então a viagem vai continuar pelo norte de Espanha. Vamos fazer a costa litoral espanhola, a parte norte, e depois entrar por França e ir para o resto da Europa. O nosso objetivo é poder trabalhar e viajar ao mesmo tempo. O nosso trabalho é à base de fotografia e vídeo. O facto de viajarmos e conhecermos sítios novos todos os dias dá-nos material novo para poder trabalhar. Agora que a transformação acabou, vocês vão poder continuar a acompanhar a nossa viagem através do nosso canal. Nós fazemos vlogs diariamente, mostramos um bocadinho do que é a nossa vida dentro da carrinha, o que é a Van Life, algumas dicas, algumas desgraças pelo caminho, porque acontece-nos muito. A vida de Van Life do Nacho. O nosso canal e o nosso projeto tem como objetivo inspirar as pessoas, não só a viajar, mas também a mudar um bocadinho o seu estilo de vida, como nós, a viver um estilo de vida mais minimalista, a aproveitar melhor a vida, independentemente de que forma for, se for de mochila às costas, se for à boleia, se for também de autocaravana. O que interessa é que saiam da vossa zona de conforto e que vejam o mundo lá fora. Sim, não precisam ser tão extremos como nós abandonamos a nossa vida anterior e estamos a viajar a tempo inteiro, mas basta ao fim de semana ou nas vossas férias poderem viajar e conhecer um bocado do mundo. Sim, sair de casa é o principal. Esperemos que tenham gostado da tour da nossa carrinha e que nos continuem a acompanhar na viagem. Com alguma pena nossa sairemos de Portugal, mas vamos conhecer sítios incríveis e temos muito para vos mostrar. Não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Nós estamos sempre disponíveis para conhecer pessoas, para falar com pessoas, portanto podem mandar mensagem, nós somos super acessíveis. Não se esqueçam também que no nosso site vai estar à venda o nosso e-book sobre a transformação da carrinha e a legalização, para quem estiver interessado. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail ou mensagem. O livro irá estar em constante atualização, por isso se houver algum material novo, vocês queiram ver no livro, enviem uma mensagem, ou se houver alguma coisa que querem que seja mais bem explicada, nós iremos modificar. Se gostaram muito deste vídeo, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, subscrevam também ao canal e ponham like nos vídeos, é muito importante para nós que o nosso canal cresça. Entretanto, vamos buscar o Nacho para também despedir de vocês e pronto, a gente vê-se no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima, tchau. Oh meu Deus, eu estou tão mole.